Depois da grande prova no Monte Moriá, Abraão viu que Deus tinha realmente providenciado para ele e para o seu filho Isaque. À medida que Abraão envelhecia, sabia que as promessas de Deus deviam continuar através da família de Isaque. Isaac, o filho da promessa, cresceu até a idade adulta. Quando chegou à altura de casar, Abraão enviou o seu servo de volta para o seu povo em Harã, para que Isaac não tomasse uma mulher dos cananeus. O servo rezou pedindo a orientação de Deus, e num poço fora da cidade de Naor, Deus respondeu. Rebeca, uma jovem bondosa e bonita, ofereceu água não só ao criado, mas também aos seus camelos. Era precisamente este o sinal pelo qual tinha rezado. Com alegria, deu graças a Deus e trouxe Rebeca de volta para ser a mulher de Isaque. O seu casamento foi a provisão de Deus, assegurando que as promessas feitas a Abraão continuariam na geração seguinte. Tal como seus pais antes dele, Isaque e Rebeca depressa enfrentaram a mesma dor de cabeça. Durante muitos anos, não tiveram filhos. Mas Isaque orou fervorosamente ao Senhor, e Deus respondeu, e Rebeca concebeu, mas a sua gravidez não foi pacífica. Sentiu um tumulto dentro de si, como se as crianças estivessem a lutar antes mesmo de nascerem. Perturbada, procurou o Senhor, e ele deu-lhe uma resposta que moldou o futuro registrado em Gênesis 25, versículo 23. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos do teu seio serão separados. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou à altura, ela deu à luz gêmeos. O primeiro era vermelho e coberto de pelos, pelo que lhe chamaram Esaú. O segundo saiu agarrado ao calcanhar do irmão e chamaram-lhe Jacob, que significa agarrador de calcanhares ou suplantador. Desde o início, os seus dias foram marcados por lutas. Os rapazes cresceram, mas eram muito diferentes. Esaú tornou-se um caçador hábil, um homem do campo aberto. Era forte, enérgico e impulsivo. Jacob era mais calmo, preferindo a vida das tendas. Os seus pais, infelizmente, mostraram favoritismo. Isaac amava Esaú, porque gostava da carne que ele caçava, mas Rebeca amava Jacob. Este favoritismo aprofundou a divisão entre os irmãos. Um dia, Esaú regressou da caça, exausto e esfomeado. Jacob tinha cozinhado uma panela de guisado vermelho. Esaú pediu um pouco, mas Jacob viu uma oportunidade. Então, ele disse, primeiro vende-me o teu direito de primogenitura. O direito de primogenitura significava muito mais do que propriedade ou liderança familiar. Era o direito de herdar as promessas que Deus tinha dado a Abraão e a Isaque. No entanto, Esaú, movido pela fome, fez um juramento e vendeu seu direito de primogenitura por uma tigela de guisado. A Escritura diz, assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Este momento é um aviso para nós. Esaú trocou a bênção eterna pela satisfação imediata. Em Hebreus 12, versículo 16, o escritor chama-lhe ímpio porque se preocupou mais com o seu apetite do que com as promessas de Deus. Também nós devemos ter cuidado para não desprezarmos o dom de Deus, trocando a sua bênção por prazeres efêmeros. Os anos passaram. Isaque ficou velho e quase cego. Chamou Esaú e disse, caça-me, prepara-me uma refeição e depois dou-te a minha bênção. Mas Rebeca ouviu e lembrou-se das palavras de Deus, que o mais velho serviria ao mais novo. Ela exortou a agir rapidamente. Vai, traz-me 2 cabritos, e eu prepararei uma refeição para o teu pai, e tu a levarás a ele para receber a bênção. Jacob hesitou, receando que o seu pai descobrisse o truque, mas Rebeca insistiu.
Vestiu Jacob com as roupas de Esaú e cobriu-lhe as mãos e o pescoço com peles de cabra para que ficasse peludo. Jacob levou a refeição para a tenda de Isaac. Isaac estava desconfiado. Como é que descobriste o jogo tão depressa? O Senhor teu Deus deu-me sucesso, mentiu Jacob. Isaac tocou-lhe, sentiu as peles de cabra, cheirou as roupas de Esaú, e embora sua voz parecesse a de Jacó, Isaac ficou convencido. Comeu e depois disse a bênção: Que Deus te dê o orvalho do céu e a riqueza da terra, abundância de cereais e de vinho novo, que as nações te sirvam e os povos se curvem perante ti. Sê senhor dos teus irmãos e que os filhos da tua mãe se curvem perante ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. As palavras foram ditas, a bênção foi dada. Jacob tinha recebido através de engano, mas de acordo com o propósito de Deus. Momentos depois, Esaú regressou com a sua refeição. Isaac tremeu violentamente ao perceber que tinha sido enganado, mas não podia retirar a bênção. Esaú chorou em voz alta, clamando por uma bênção. Mas a herança da promessa tinha desaparecido e, amargurado, jurou matar Jacob. Rebeca, temendo pela vida do filho, disse a Jacob que fugisse para junto do seu irmão Labão, em Harã, até que a ira de Esaú arrefecesse. Assim, Jacob partiu sozinho, deixando para trás a terra da promessa, levando apenas a palavra de Deus. No caminho, parou para passar a noite, colocando uma pedra debaixo da cabeça. Enquanto dormia, teve um sonho que iria mudar a sua vida. Ele viu uma escada, que se estendia da terra até ao céu, com anjos a subir e a descer por ela. Acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que te deitas. Os teus descendentes serão como o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por ti e pelos teus descendentes. Eu estou contigo e cuidarei de ti por onde quer que fores. Jacó acordou espantado. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Pegou na pedra que tinha usado como almofada, ergueu-a como coluna e chamou ao lugar Betel, casa de Deus. Fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar, então o Senhor será o meu Deus. Mesmo no exílio, Deus tranquilizou Jacob. As promessas feitas a Abraão e a Isaque estavam agora com ele. O plano de Deus estava a avançar, apesar da fraqueza e do pecado dos homens. A escolha de Jacó por parte de Deus recorda-nos que o seu plano não se baseia no mérito humano. Jacob estava longe de ser perfeito. Era enganador, medroso e egoísta. No entanto, Deus trabalhou com ele, moldando-o, ensinando-o e, por fim, transformando-o em Israel, o pai de uma nação. Assim também, Deus é paciente conosco, chamando-nos a confiar nele e, através de Cristo, transformando-nos no seu povo. Depois de Betel, Jacob continuou sua viagem até Harã, onde viveu durante muitos anos com seu tio Labão. Em Harã, o próprio Jacob foi enganado por Labão, que o levou a casar com Lia antes de Raquel, pelo que trabalhou 7 anos para cada uma das suas mulheres e esteve 20 anos ao serviço antes de regressar a Canaã. Depois de 20 anos ao serviço de Labão, Jacob decidiu regressar a Canaã, a terra que Deus lhe tinha prometido. Mas ele sabia que regressar significava enfrentar o seu irmão Esaú, de cuja ira tinha fugido há tanto tempo. Na noite anterior ao seu encontro, Jacó foi deixado sozinho junto ao rio Jaboque.
Aí lutou com um homem misterioso, um anjo de Deus, até o nascer do dia. O anjo tocou-lhe na coxa, deixando-o coxear, mas Jacó agarrou-se a ele, recusando-se a largá-lo até receber uma bênção. A partir desse momento foi-lhe dado um novo nome, Israel, que significa ele luta com Deus, marcando um ponto de viragem no seu percurso de fé. Quando amanheceu, Jacob viu Esaú a aproximar-se com 400 homens. Temendo o pior, Jacob baixou-se até ao chão, mas em vez de raiva, Esaú correu para o abraçar. Os dois irmãos choraram juntos, e a reconciliação substituiu a amargura. Deus tinha transformado o medo de Jacob em paz, mostrando que as suas promessas e a sua presença nunca falhariam. A vida de Jacob foi uma viagem de fé. Começou como enganador, agarrando-se às bênçãos na sua própria força. Em Betel começou a perceber-se de que a presença e as promessas de Deus eram maiores do que os seus esquemas. Voltou a vacilar quando regressou ao encontro de Esaú, receoso e inseguro, mas Deus continuava com ele e transformou a ira em reconciliação. Em Harã, através de Lia, Raquel e as suas servas, tornou-se pai de 12 filhos, o início das 12 tribos de Israel. Apesar de a sua vida ter sido marcada por dificuldades e lutas, chegando mesmo a lutar com o próprio Deus, foi-lhe dado um novo nome, Israel, que luta com Deus. A sua história mostra como Deus pega em pessoas fracas e com defeitos, e as transforma em instrumentos para o seu propósito, construindo uma nação através da qual as suas promessas continuariam. A história de Jacob e Esaú convida-nos a examinar o nosso próprio caminho. Seremos como Esaú, desprezando o que Deus oferece, vivendo apenas para o presente. Ou será que, como Jacó, nos agarraremos às promessas de Deus, mesmo na nossa fraqueza, confiando que Ele cumprirá a sua palavra? Jacob e Esaú no fio de ouro. Jacob fugiu para o deserto sem nada para além das roupas que trazia vestidas. Deixou para trás a sua família, a sua casa e a terra da promessa, mas Deus não o abandonou. Em Betel, Deus deu-lhe a visão de uma escada que se estendia da terra ao céu, com anjos a subir e a descer, e renovou as promessas da aliança de Abraão e Isaque. Esta visão aponta-nos para Jesus. Muitos anos mais tarde, em João 1, versículo 51, ele disse: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus é a verdadeira escada, aquele que liga Deus e a humanidade. Jacob viu num sonho o que Cristo um dia realizaria na realidade. Sozinho e vulnerável, Jacob descobriu que a presença de Deus estava com ele, tal como nós encontramos a presença de Deus conosco, através de Cristo. A questão é que também nos foi dada essa mesma visão na palavra de Deus, a Bíblia. E há mais, Jacob ergueu uma pedra e chamou ao local Betel, que significa casa de Deus, porque percebeu que o céu e a terra se tinham tocado ali. Mas Jesus vai mais longe. Ele próprio é a verdadeira casa de Deus, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Como nos diz em 1 Pedro 2, versículos 4 a 5, ele é a pedra angular e através dele estamos a ser construídos numa casa espiritual onde Deus habita com o seu povo para sempre. Na história de Jacob, vemos que apesar da fraqueza e dos erros humanos, o propósito de Deus avançou exatamente como ele pretendia, e ele também pode trabalhar conosco se estivermos dispostos a isso. Betel era um lugar, mas Jesus é a realidade. O Senhor providenciou para Jacob nos seus dias e providencia para nós agora em Jesus a escada viva, a verdadeira casa de Deus, aquele que nos traz para a sua bênção. Há outra forma de se juntar a nós na viagem, uma que explora com mais pormenor os aspectos práticos de caminhar em direção ao reino de Deus.
É o nosso curso gratuito, multilingüe, de cristianismo baseado na Bíblia, um curso em vídeo gratuito de 30 lições que cobre todos os aspectos da Bíblia e da vida cotidiana. E se tiver perguntas sobre as escrituras, existe um sistema de conversação multilingue no sítio web, onde pode fazer qualquer pergunta sobre questões das escrituras. Para aceder a qualquer um deles, basta visitar o sítio web indicado abaixo. Se ainda não dispusermos de vídeos ou do curso na sua língua, envie-nos uma mensagem por correio eletrônico para o endereço indicado, indicando o seu interesse e a sua língua, e faremos o possível por os criar para si. Deus vos abençoe na vossa caminhada para o seu reino.